crianças do 7º ano ou são pré-crianças ou pré-adolescentes? Não sei, vocês não são mais crianças. Ah, enfim, tanto faz. Gente, olha só. Nas últimas semanas nós vínhamos trabalhando a questão de saúde pública no Brasil e no mundo, na verdade, né? Nós entendemos como que as vacinas funcionam, qual que é a função dos antibióticos, dos antivirais. Nós entendemos como que é toda a questão de controle de saúde em relação a pandemias, epidemias e endemias. Agora, nós vamos estudar um pouco mais e entender como diferenciar os agentes patogênicos. Lembram que nós chegamos a falar sobre isso? Que agentes patogênicos seriam os principais causadores de doenças, na verdade, né? Seriam micro-organismos ou organismos que poderiam estar ligados a essa disseminação das doenças e mesmo contaminação da população. Eu vou falar com vocês, vou tentar juntar vários reinos em uma única lógica para que nós possamos ganhar tempo dentro do conteúdo e prometo, nós iremos aprofundar ainda mais cada reino, não se preocupem. Ok? Essa aula é apenas um complemento para a aula de saúde pública e, claro, uma introdução aos demais reinos aí que nós temos que estudar, que nós já vimos alguns, né? Tem mais para ver ainda. Faz parte. Vamos nessa. Seguinte, nós começamos vendo a questão dos vírus, né? Professor, qual que é o reino que está o vírus? Não, o vírus não tem reino, tá, jovem? O vírus ele vai estar em um grupo à parte. Por qual motivo que esse vírus aqui ele vai estar em um grupo à parte? Eu tenho até dois vírus aqui, tem um vermelhinho ele também, mas eu não lembro onde eu guardei, então a gente vai usar os dois roxos mesmo. O vírus ele vai estar em um grupo à parte porque ele não apresenta características ligadas aos seres vivos. Na verdade, ele apresenta quando está dentro de um ser vivo parasitando. E professor, tu já entrou em conflito aí, não estou entendendo. Por que você está falando uma coisa e ao mesmo tempo você fala outra e fica nesse negócio aí, não decide se ele é vivo, se ele não é vivo? Porque, acreditem se quiser, essa é a situação dos vírus hoje no meio científico. Nós temos um debate muito grande se eles são ou não são seres vivos. Alguns autores os colocam como seres vivos, já outros não os colocam. Um motivo principal. O vírus, se eu for pegar essa estrutura aqui dele, eu tenho aqui a carapaça, que é essa estrutura de fora, né? E dentro dele eu teria o material genético dele. Esse material genético dele e a carapaça vão estar lá formando o nosso vírus lindo e maravilhoso. Qual que é o problema? Qual que é o X da questão? Para considerar um ser vivo, o que eu tenho que fazer? Ele vai ter que ter alguns atributos vitais. Dentre esses atributos vitais está o metabolismo. O ser tem que ter o metabolismo próprio. Professor, mas você não vai estar fazendo fotossíntese. É óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou um animal. O ser humano é animal, né? A gente não se acha animal, mas nós estamos no grupo dos animais. Enfim, os animais eles não vão estar fazendo fotossíntese. Porém, quando eles se alimentam de outro ser vivo, eles não estão fazendo o próprio metabolismo? Não estão metabolizando aquilo que eles ingeriram para gerar energia para o corpo deles? Para manter as atividades vitais funcionando, dentre elas a reprodução? Ok, fechei, batei minha história. O vírus não vai fazer isso sozinho. Ele só vai fazer isso quando estiver parasitando algum de vocês. Como não é o caso quando ele está solto aí no meio, fica esse debate gigantesco se vírus é vivo, se vírus não é vivo. Ficamos aí nesse impasse, né? Nessa novela, aí na verdade, né? Um outro agente patogênico que eu posso vir a ter também seriam as nossas amiguinhas, as bactérias. Olha que bonitinha, caiu uma, ó. As bactérias aqui, tá? Eu tenho aqui Staphylococcus, tem uma outra aqui também, que eu não lembro o nome dela agora, mas não tá valendo, é uma bactéria. Isso daqui tem uma coisa bem interessante pra gente. As bactérias já vão ser seres vivos. Professor, mas ela só tem uma célula. É óbvio, né, gente? Ela só tem uma célula, é pequenininha. Só que mesmo tendo só uma célula, ela é um ser vivo. Eles vão ser os representantes do reino Monera, ok? Essas bactérias, no reino Monera também tem o cianobactérias, tem o arqueobactérias, mas nosso foco aqui são as bactérias agora, tá bom? Até porque a gente está falando de agentes patogênicos. Fechou? Olha só. Nessas bactérias, o que eu tenho na estrutura dela? Eu tenho a organela, de fato, a própria célula, né? A gente pode colocar aqui. Dentro dela tem o material genético, que vai ser de RNA. E eu tenho as estruturas de locomoção, que podem ser cílios. Esses pelinhos aqui a gente vai chamar de cílio, tá? Se for ao redor dela toda, e se for curtinho. Se for compridão, assim, tipo esse cabelão, assim, by Rapunzel, que tiver esse rabinho, vão ser flagelos, tá? Ela vai mexendo esse negócio aqui, vai nadando, e aí ela vai fazendo o processo de parasita dela. Ok. Essas bactérias, elas também vão estar causando algumas doenças, ok? Só que para doenças bacterianas eu vou estar utilizando o quê? Antibióticos.
Professor, por que você não usa antibiótico no vírus? Vírus é ser vivo? A princípio não, a gente tem debate, concordam comigo? Como que eu vou usar um antibiótico para matar uma coisa que eu não sei nem se é vivo? Antibiótico, o próprio nome já diz, antivida, né? Antibio. Então logo o antibiótico ele vai estar sendo usado para matar esses bichinhos aqui, tá? Entre outros também, mas assim, o foco principal são doenças bacterianas. Essas bactérias, o que eu posso ter de característica delas, principal mesmo? Unicelulares, tá? Podem ou não ser flageladas, podem ter dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, tá? Na sexuada não é que ela vai chegar a fazer um ato sexual não, gente, mas ela vai se aproveitar de algum DNA que ela achar por ali, vai fundir o DNA dela e vai criar uma nova linhagem de bactérias. Esse bicho é muito mala, esse bicho é mala, ele é esperto. Ele saca que aquele DNA pode ser valioso para ele vai se valer disso. É por isso, inclusive, que doenças bacterianas vão ter uma taxa de mutação rápida, tá? O motivo, a bactéria é muito mala, velho. A bactéria é muito cabulosa, perdoa o termo, mas a bactéria é esperta. Ela vai estar se mutando constantemente. Daí que vem aquela história, poxa, a doença ficou resistente ao antibiótico. Sabe o que rolou? Você não tomou teu antibiótico direito, algumas bactérias foram sobrevivendo, foram descobrindo como driblar o teu antibiótico, e aí, meu amigo, elas ficaram resistentes a ele. Você criou já uma variedadezinha pequena, mas nova de bactérias ali que está resistente. O que você faz? Muda o antibiótico para um mais forte, para tentar matar aquelas bactérias, tá bom? Uma outra definição que eu posso dar para essas bactérias também é de que elas seriam seres procariontes. Professor, que isso? Procarionte, ser que não tem membrana nuclear, são células mais simples, menos complexas, ok? Agora, se a bactéria é procarionte, eu sou o quê? Tu é eucarionte, meu jovem. Eucarionte já são seres mais complexos, que vão ter a membrana nuclear, que vão ter a carioteca ali, separando o material genético da célula de fato, tá? E tem algum outro organismo, professor, algum micro-organismo parasita que vai ser procarionte também? Ou melhor, que vai ser eucarionte também, igual a mim? Existe isso? Existe, meu jovem! É muito louco, tem de tudo para causar doença na gente, tá? E dentre eles, a gente pode colocar aqui, por exemplo, a giardia, ó. Olha que bonitinha a minha giardia. Todo mundo pira na giardia aqui, quer pegar ela e fazer de chaveiro, tá? A giardia vai ser o que eu vou chamar de protozoário. Logo, vai ser um protozoa. Já tô chegando em outro grupo de bicho aí, né, velho? Em outro grupo de organismos. Olha só que legal, bicho, ó, sacanagem. Em outro grupo de micro-organismos. Nela, ela vai causar doenças, tá? As doenças causadas por protozoários têm uma outra forma de tratamento também. Dependendo, talvez, o médico vai definir a dosagem exata de um antibiótico combinado com outra coisa, enfim. A ideia é que você tente eliminar esses bichinhos. Agora, elas vão ter uma diferença muito grande em relação às bactérias, porque elas vão ter membrana nuclear. Isso torna esses bichinhos aqui seres mais complexos do que esse, ok? Mas também podem ser agentes patogênicos. Professor, você está falando em giardia, em protozoário. É mais comum ter doença de protozoário ou doença de bactéria? Depende do lugar onde você vive, tá? Tem lugares onde as doenças causadas por protozoários estão em um descontrole, na verdade, né? Constante. Como tem lugares que vão ter doenças bacterianas, tá? Mas, em geral, eu acho que seria para o nosso meio, para o meio que vocês vivem, as bactérias vão estar mais presentes do que os protozoários, tá? Os protozoários geralmente vão estar mais ligados a questões de falta de saneamento básico, a presença talvez de alguns animais, meios mais rurais também, tá? Como a maioria de vocês, meus alunos, eu sei que vocês moram no meio urbano e têm acesso a saneamento básico, então acredito que as doenças bacterianas possam estar mais presentes na vida de vocês, ok? O pessoal tem uma mania também de se iludir e falar que bactéria, professor, a bactéria é só aquela doença que eu vou pegar, tomar antibiótico, vou ficar com a garganta infeccionada, vou ficar de cama. Não, jovem. Sabe aquela frieira que tu pegou na academia mesmo, tomando banho, ou então não lavou direito o pé, foi com aquele chulé ali? Tem bactéria ali no meio, velho. É por isso que dá aquele cheirinho meio desagradável, sabe? Então, assim, bactéria pode ser doença mais simples também, tá? Mas tá presente aí na vida de vocês. E um outro fator que eu poderia ter também, que pode causar algumas doenças, seriam os agentes patogênicos, seriam os representantes do reino fungi, os fungos, tá? Tem até uns fungos bonitinhos aqui, ó. Tem até um fio de cabelo preso nesse aqui, tá bom, já saiu. É assim. Tem aqui os fungos, tá? Não é todo fungo que vai causar doença, tome muito cuidado com isso. Nós usamos fungos, inclusive, para fazer antibióticos que matam bactérias, tá? Olha só que legal, que interessante, tá bom?
mas eles podem estar ligados a uma pequena porcentagem de doenças aí também, tá bom? São mais simples as doenças de fungos em comparação às bacterianas e às virais, não tem nem o que dizer, mas eu posso ter algumas doenças causadas por fungos, tá? Algumas alergias, algumas coisas do tipo podem estar relacionadas a isso também. Quando eu falo de fungos, eu já estou me falando do reino fungi. Professor, o fungo, ele vai fazer fotossíntese, que ele é verdinho? Não. O fungo não faz fotossíntese, tome muito cuidado com isso, tá? Inclusive o reino fungi pode estar ligado a envenenamentos também, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, eu vi um cogumelo ali, cogumelo é representante do reino fungi, professor? É sim, tá? Ah, vou ali e vou comer. Come não, jovem. Se você comer, talvez tu não volte. Então, evita esse tipo de coisa. Mas assim, isso aqui foi só para dar uma introdução a vocês nesses indivíduozinhos aqui, bonitinhos que eu trouxe para vocês. Espero que tenham compreendido. Agora se preparem que na próxima aula a gente já começa a ver mais sobre o reino Monera, no caso, sobre as bactérias.